para todos nós. Eu me chamo Nadaz, venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade é matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para atividade de santidade nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, a desejo onde for que você esteja, para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, leia e examine na Bíblia Sagrada. Em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15, veja os benefícios que há em você se juntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, a Igrejas e os Dons, e ministrar 14 livros e capítulo com orações, ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 14 rebanhos escolhidos do Senhor e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteio de livro da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre tiveram sorteios, para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a passagem para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houver os sorteios? O livro de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 a 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Seja você também membro dessa igreja virtual, @igrejas e os dons, escolhendo o número de 1 a 14, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você também estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo, se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome e que você é membro da Igreja dos Dons, e diga qual o número de rebanho de 1 a 14 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha, e o reino dividido não prospera. Mateus 12. Glórias ao Senhor Deus. Seja muito bem-vindo, Arthur. A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo, Carlos. E saiba que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que esses ministérios de sorteios não são do Senhor Deus o Todo-Poderoso, que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós, que mostrar isso, que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais. Essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com o prêmio somado de mais de 630 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos a internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais e que estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores
e ofertante nesse ministério do Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18, Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários em que a inauguração dos templos físicos nos municípios do Brasil estão levando muitos empregos, trabalho de franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se juntar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela presença de cada um de vocês. Vamos à oração. Seja muito bem-vindo. Júlio Boaventura, seja muito bem-vindo. Senhor Deus, eu peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os 14 capítulos dentro dos 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção, para todos os 14 rebanhos escolhidos do Senhor Jesus Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, vida, espírito vivificada, a vida alcançada nessa live. É o que eu peço e já lhe agradeço em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça, a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @Igreja dos Dons. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para curtir, comentar, se ajuntar, seguir e se inscrever e interagir em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Glórias ao Senhor Deus. Vamos dar início ao sorteio dos 14 rebanhos escolhidos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Seja você também parte desse rebanho. Mas antes de eu iniciar o sorteio, mais uma vez eu apresento a vocês uma mensagem do sacerdote e apóstolo. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28
e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir. Também entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros ou para curas ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Vamos dar início ao sorteio dos 14 rebanhos escolhidos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela presença de cada um de vocês. Vamos aos escolhidos. Escolhido dia número 6. Gratidão por cada curtida, Carlos. Que o Senhor possa te abençoar imensamente. Livro de Gálatas para os escolhidos de número 6. A oração é a oração 10. Vamos ao capítulo do livro de Gálatas. Lembrando que nós trabalhamos com a Bíblia Sagrada como ela é. Número, tempo, quantidade e matemática. Eu estarei lendo somente 7 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do Senhor Deus e assim levar a presença do Senhor Deus, de anjos celestiais e do o Espírito Santo, o de verdade, para junto de você, seja onde você estiver. Gálatas, capítulo 1. Para os escolhidos de número 6. Contém 24 versículos. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por homem algum, mas pelo Senhor Jesus o Cristo, e pelo Senhor Deus, Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos que estão comigo. As igrejas da Galácia, graça e paz a vós outros, da parte do Senhor Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus o Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século do mal, segundo a vontade do Senhor Deus, nosso Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Admira-me que tão depressa estejais passando daquele que vos chamou, na graça de Cristo, para outro evangelho, o qual não é outro evangelho, mas há alguns que vos inquietam, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncio outro evangelho, além do que já vos anunciamos, seja amaldiçoado. Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de número 3. Vamos ao livro. Obadias, com um capítulo.
Obadias com um capítulo. Para os escolhidos de número 3, um capítulo que contém 21 versículos. Sejam todos muito bem-vindos. Gratidão pela presença de cada um de vocês. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Ouvimos a mensagem do Senhor, foi enviado às nações o mensageiro dizendo: levantai-vos, levantemo-nos contra Edom para a guerra. Eis que te farei pequeno entre as nações, tu serás totalmente desprezado, a soberba do teu coração te enganou. Ó tu que habita nas fendas das rochas, na tua alta morada, que dizes no teu coração que me derrubará em terra. Embora te eleves como água e pões o teu ninho entre as estrelas, dali te derrubarei, diz o Senhor. Se viesses a ti ladrões ou assaltantes de noite, como está destruído, não furtariam somente o que lhe bastasse? Se a ti viessem os que lhe colhem uvas, não deixariam alguns cachos? Como foram rebuscados os bens de Esaú, como foram esquadrinhados os seus tesouros escondidos, todos os teus aliados te levaram para fora dos teus limites. Os que desfrutam da tua paz te enganaram e prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão debaixo de ti porão armadilha. Não há em Edom entendimento. Escolhidos de número 13. Juízes com 21 capítulo. Capítulo 19. Vamos ao capítulo 19 do livro de Juízes. Nós vamos para uma oração. A oração é a oração 7. Santíssimo Senhor Deus Todo-Poderoso, eu peço que haja agora a expulsão de todo espírito do mal, de todo ser maligno que trabalha contra a tua santa palavra, para que o santíssimo nome do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja ainda mais exaltado, ainda mais glorificado, através do teu ministério dessa tua igreja virtual, @igrejas e os dons. E todas essas vidas que estão junto conosco vejam a sua luz brilhar e libertar todos os setores da vida daqueles que principalmente são fiéis ao Senhor e estão inscritos em todas as suas igrejas virtuais. É o que eu peço e já lhe agradeço em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia e meu muitíssimo amém. Juízes capítulo 19, que contém 30 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a Bíblia Sagrada como ela é, número, tempo, quantidade é matemática, eu estarei lendo somente 7 versículos, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do Senhor Deus e assim levar a presença do Senhor Deus de anjos celestiais e do Espírito Santo, o de verdade, para junto de você, seja onde você estiver. Juízes, capítulo 19, que contém 30 versículos, o levita de Efraim. Naqueles dias não havia rei em Israel. Ora, certo levita que vivia na parte remota da região montanhosa de Efraim tomou para si uma concubina de Belém de Judá. A sua concubina, porém, adulterou contra ele, deixando-o, foi para a casa dele, de seu pai, em Belém de Judá. Esteve ali alguns dias, ao saber 4 meses. Seu marido levantou-se e partiu atrás dela, para lhe falar ao coração e para tornar a trazê-la. Levava consigo seu moço e um par de jumentos. Ela o levou à casa de seu pai, o qual, vendo, saiu alegre a recebê-lo. Seu sogro, pai da moça, o deteve consigo por 3 dias, comeram e beberam, e o casal se hospedou ali. No 4º dia, madrugaram-se e prepararam para partir. Mas o pai da moça disse a seu genro: fortalece com um bocado de pão, e depois partireis. Assim ambos se assentaram para comer e beber junto. Então disse o pai da moça ao homem: peço-te que ainda esta noite fiques aqui, e se alegre o teu coração. O homem, porém, levantou-se para partir, mas como
seu sogro insistisse com ele, tornou a passar mais uma noite ali. Escolhidos de número 11. Primeira Coríntios com 16 capítulos. Capítulo 4. 1 Coríntios, capítulo 4, para os escolhidos de número 11. O capítulo 4 contém 21 versículos. Apóstolos de Cristo, assim, pois, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios do Senhor Deus. Ora, além disso, requer-se dos despenseiros que cada um se ache fiel. Todavia a mim pouco me dá de ser julgado por vós ou por algum tribunal humano, nem eu tampouco a mim mesmo me julgo. Em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado. Quem me julga é o Senhor, portanto nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. Então cada um receberá do Senhor Deus o louvor. Os coríntios e os apóstolos. Ora, irmãos, apliquei essas coisas figuradamente a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais e além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Pois quem te faz diferente? E que tens tu de não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias, como se não houveras recebido? Escolhido de número 4. Primeira Pedro com 5 capítulos. Capítulo 1, 1 Pedro, capítulo 1. Vamos à oração. A oração é a oração 1. Senhor Deus Todo-Poderoso, que haja agora a expulsão de todo espírito maligno que estiver oprimindo essa vida, essa família, esse lar, esse comércio e esse veículo. Sai agora em nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, meu muitíssimo. Amém. 1 Pedro capítulo 1, que contém 25 versículos. Pedro, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, ao estrangeiro da dispersão no ponto da Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia, eleito segundo a presciência do Senhor Deus, Senhor Deus Pai, na santificação do Espírito, para a obediência e a expressão do sangue do Senhor Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito seja o Senhor Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Cristo dentre os mortos, para uma herança incontaminável que jamais perecerá ou perderá seu valor, guardada nos céus, para vós, que pelo poder do Senhor Deus sois guardados mediante a fé, para a salvação preparada para se revelar no último tempo.
Nisso vos exultais, ainda que o presente por breve tempo, se necessário, sejais entristecido por várias provações. Essas provações são para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde para o louvor, glória e honra na revelação de Cristo Jesus. Escolhido de número 7. Segunda Crônicas, com 36 capítulos. Capítulo 2. Segunda Crônicas, capítulo 2, para os escolhidos de número 7. O capítulo 2 contém 18 versículos. Preparativos para a construção do templo. Salomão deu ordens para edificar um templo ao nome do Senhor, como também um palácio para o seu reino. Designou Salomão 70.000 homens como carregadores, 80.000 cortadores de pedra na montanha e 3.600 inspetores sobre eles. Salomão mandou dizer a Irão, rei de Tiro, como fizeste com Davi, meu pai, mandando-lhe cedros para edificar um palácio em que morasse, assim também fazer comigo. Ora, estou para edificar um templo em nome do Senhor, meu Deus, e consagrá-lo a ele, para queimar perante ele incenso aromático, para apresentar o pão contínuo da proposição e os holocaustos da manhã e da tarde dos sábados, nas luas novas e nas festividades do Senhor nosso Deus. Esta é a obrigação perpétua de Israel. O templo que vou edificar há de ser grande, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. Quem, porém, seria capaz de lhe edificar um templo, visto que os céus e até os céus dos céus não o podem conter, e que sou para lhe edificar um templo, de não ser para queimar incenso perante ele? Portanto, manda-me um homem habilidoso para trabalhar um ouro, prata, bronze, ferro, púrpura, carmesim e azul, e que saiba lavar ao buril com os peritos que estão comigo em Judá e em Jerusalém, os quais Davi, meu pai, preparou. Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de número 2. Glórias ao Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Mateus, com 28 capítulos. Escolha o número de 1 a 14 para você receber um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que é a verdadeira palavra revelada. Escolha o número de 1 a 14 para você receber o livro para a sua meditação nesse momento. Mateus capítulo 12, para os escolhidos de número 2. Você que escolheu ser parte do número 2, a oração é a oração 4. O livro é o livro de Mateus capítulo 12. Amém. Que você seja muito abençoada nesse dia. Graciela, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja muito bem-vinda. Mateus capítulo 12. Vamos à oração. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, peço ao Senhor que haja libertação e purificação de todas essas vidas, essas famílias, esse lar, essa empresa e esse veículo de toda miséria, de toda depressão e opressão maligna. Onde chegar agora a tua santa palavra sendo ministrada e todo mal sai em retirada pelo poder do nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Seja muito bem-vinda. Venha sempre. Estou aqui todos os dias, de segunda a sexta.
Escolha o número de 1 a 14 para você receber um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus para sua meditação. No final da live, eu faço um sorteio no qual você mentaliza um número de 1 a 14 e você também recebe um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus Todo-Poderoso para a sua meditação. Só que no final, o sorteio você mentaliza. Agora você fala o número de 1 a 14 para ser parte dos rebanhos dos escolhidos e eu te falo um livro e um capítulo que é através de sorteios que dá total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração. Eu sou somente um instrumento, estou aqui somente fazendo o meu trabalho para com o Senhor Deus. Glórias ao Senhor Deus. Mateus capítulo 12. Contém 50 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a Bíblia Sagrada como ela é, número, tempo, quantidade e matemática, eu estarei lendo somente 7 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do Senhor Deus e assim levar a presença do Senhor Deus, de anjos celestiais e do Espírito Santo, o de verdade, para junto de você, seja onde você estiver. Mateus capítulo 12, para os escolhidos de número 2, o Senhor Jesus é o Senhor do sábado. Naquele tempo passou o Senhor Jesus pelo campo de cereal em dia de sábado. Seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas e a comer. Quando os fariseus viram isso, disseram: olha, os teus discípulos fazem o que não é permitido fazer no sábado. Ele, porém, lhe disse: não leste o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Um entrou na casa do Senhor Deus e comeu os pães da proposição que não lhe era permitido comer, nem ao que com ele estavam, mas só os sacerdotes? Ou não leste na lei que no sábado os sacerdotes no templo violam o dia e ficam sem culpa? Eu vos digo que está aqui quem é o maior do que o templo. Se, porém, vós soubesses o que significa misericórdia quero, não sacrifícios, não condenarias os inocentes, pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos escolhidos. Escolhidos de número 12. Vamos ao livro para esses escolhidos. Miqueias com 7 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Miqueias. Miqueias capítulo 4. Seja muito bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo José. Miqueias capítulo 4. Que contém 13 versículos. O monte do Senhor, nos últimos dias, porém, o monte do templo do Senhor será estabelecido no cume dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e concorrerão a ele os povos. Virão muitas nações e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor e ao templo do Senhor Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. De Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre muitos povos e arbitrará entre nações poderosas e longínquas. Eles converterão as suas espadas em relhas de arado e as suas lanças em foice. Uma nação não levantará a espada, outra nação nem aprenderão mais a guerra. Cada um, porém, se assentará debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Todos os povos andam cada um em um nome do seu Deus, mas nós andaremos no nome do Senhor, o nosso Deus, eternamente e para sempre. Naquele dia, diz o Senhor, congregarei a que cocheava e recolherei a que tinha sido expulsas, e a que eu afligi. Da que cocheava farei a parte restante, da que tinha sido arrojada para longe uma nação poderosa. O Senhor reinará sobre ele no monte de Sião, desde agora para sempre.
Escolhidos de número 9. 2 Coríntios com 13 capítulos. Capítulo 5, a oração é a oração 6. Em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que haja agora a libertação e a purificação de todas essas vidas, essas famílias, esses lares, esses veículos, essas empresas e esses comércios, sejam todos livres em o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, e que todos recebam a paz, a verdadeira paz, a alegria, a verdadeira alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia, e meu muitíssimo amém. 2 Coríntios capítulo 5, para os escolhidos de número 9. Contém 15 versículos. Incentivo para a coleta. Quando a assistência que se faz a favor dos santos não necessito escrever-vos, pois bem sei a vossa prontidão, pela qual me orgulho de vós para com os macedônios, dizendo-lhes que a Acaia está pronta desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitos. Contudo, enviei estes irmãos, para que a nossa glória e o vosso respeito não seja vã nessa parte, mas para que, como já disse, possais estar prontos, pois se acaso os macedônios vieram comigo e vos acharam despreparados, nós nos envergonharemos, para não dizermos nós, desde firmamento de glória. Portanto, julguei necessário exortar a estes irmãos, para que primeiro fossem ter convosco e preparassem antecipadamente a vossa contribuição, já antes anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade, não de avareza. E isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura também ceifará. Cada um contribua segundo propôs o seu coração, não com tristeza ou por necessidade, pois o Senhor ama o que dar com alegria. Escolhidos de número 8. João com 21 capítulo. Vamos ao capítulo. Capítulo 13. João, capítulo 13, para os escolhidos de número 8. Capítulo 13 contém 38 versículos. O Senhor Jesus lava os pés dos discípulos. Antes da festa da Páscoa, sabendo o Senhor Jesus que a sua hora de passar deste mundo para o Pai já tinha chegado, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, o Senhor Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído do Senhor Deus e ia para o Senhor Deus, levantou-se para a ceia, tirou-se a vestimenta de cima, pegou uma toalha e a colocou em volta da cintura. Depois colocou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando com a toalha que estava na sua cintura. Aproximou-se de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu vais lavar os meus pés? Respondeu o Senhor Jesus: o que eu faço não o sabes agora, mas o compreenderás depois. Escolhidos de número 1. O livro é o livro de Amós. Vamos ao capítulo. Capítulo 5. Amós, capítulo 5. Vamos à oração. A oração também, oração 5. Amós, capítulo 5. Senhor Deus Todo-Poderoso, que todas essas vidas, essas famílias, esses lares, essas empresas e estes veículos, que estiverem em um só Espírito junto conosco, recebam a paz, a graça, a alegria, a prosperidade do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E que sejam livres de toda depressão e opressão do mal, com o poder do nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia. E o meu muitíssimo amém.
Amós capítulo 5, que contém 27 versículos. Lamentações chamado ao arrependimento. Para os escolhidos de número 1, capítulo 5. Ouvi esta palavra que levanto como uma lamentação sobre vós, a nação de Israel. A virgem de Israel caiu, nunca mais tornará a levantar-se. Está na sua terra. Não há quem a levante, assim do Senhor Deus. A cidade da qual saem 1000, conservará 100. E aquela da qual saem 100, conservará 10. A nação de Israel. Assim diz o Senhor, a nação de Israel: buscai-me e vivei. Não busqueis a Betel, não venhais a Gilgal, nem passeis a Berseba, porque Gilgal certamente será levado cativo e Betel será desfeita em nada. Buscai ao Senhor e vivei, para que não irrompa na descendência de José como um fogo, e a consume, não haja em Betel quem o apague. Vós converteis a justiça em alojna, e deitais por terra a retidão. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos escolhidos de número 10. 2 Pedro com 3 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de 2 Pedro. Capítulo 3, 2 Pedro, capítulo 3, para os escolhidos de número 10. Capítulo 3 contém 18 versículos. O dia do Senhor. Amados, essa é a segunda carta que vos escrevo. Nas duas cartas procure despertar pensamentos puros na vossa mente. Quero que vos lembreis das palavras que já vos foram ditas pelos santos, profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador dado mediante dos vossos apóstolos. Sabei primeiro que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo os seus próprios desejos, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles de propósito ignoram isto, que pela palavra do Senhor Deus já desde a antiguidade existiram. Os céus e a terra que foi tirada da água e no meio da água subsiste. Por essas coisas também pereceu o mundo de então, coberto pelas águas do dilúvio. Os céus e a terra que existem agora, porém, pela mesma palavra, têm sido guardados para o fogo, sendo reservados para o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de número 14. Primeira Samuel com 31 capítulos. Vinte e 29, vamos à oração. A oração é a oração 8. Em nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, eu ordeno agora que todo espírito imundo, que toda depressão e que toda opressão maligna que estiver agora, onde a santa palavra do nosso Senhor Deus estiver, através da internet, que saiam agora junto todas as suas obras malignas, em nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, e essas vidas vejam agora a diferença do justo e do ímpio, daqueles que verdadeiramente servem ao Senhor. Ao Senhor Deus, como está escrito lá em Malaquias, capítulo 3, versículo 18, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluias, meu muitíssimo amém. 1 Samuel, capítulo 29, para os escolhidos de número 14.
contém 11 versículos. Davi volta a Ziclag. Ajuntaram os filisteus todos os seus exércitos em Afeque, e acamparam-se os israelitas junto à fonte que está em Jezreel. Os governantes dos filisteus foram para lá com centenas e com milhares, mas Davi e os seus homens iam com Aques na retaguarda. Perguntaram os governantes dos filisteus: que fazem aqui esses hebreus? Respondeu Aques: não é este Davi, o servo de Saul, rei de Israel, que esteve comigo há muitos dias ou anos? Coisa nenhuma achei contra ele desde o dia em que se revoltou até o dia de hoje. Os governantes dos filisteus, porém, se indignaram muito contra ele e disseram a Aques: faze voltar este homem e torne ao seu lugar em que tu o puseste. Não desça conosco a batalha, para que não se nos torne na batalha em adversário, como se tornaria este agradável ao seu Senhor. Não seria com as cabeças destes nossos homens? Não é este aquele Davi, que a quem cantavam nas danças Saul feriu seus milhares, mas Davi os seus 10 milhares? Então Aques chamou Davi e lhe disse: tão certo como vive o Senhor, tu és reto, e a tua entrada e a tua saída comigo no acampamento é boa aos meus olhos. Nenhum mal achei em ti desde o dia em que a mim vieste até o dia de hoje. Mas aos governantes não agradas. Volta agora e vai em paz. Nada façais para desagradar os governantes dos filisteus. Glórias ao Senhor Deus. Escolhido de número 5. O livro é o livro de Judas, com um capítulo. Que contém 25 versículos. Judas, servo do Senhor Jesus o Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, queridos em Deus Pai, guardados no Senhor Jesus o Cristo. Misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicados contra os ímpios e falsos mestres. Amados, enquanto eu empregava toda a diligência para vos escrever acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a batalhar pela fé de que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos homens se infiltraram descaradamente, os quais desde há muito estavam destinados para este juízo. Homens ímpios se convertem em dissolução a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus o Cristo. Quero lembrar-vos, se bem que já estáis ciente de tudo, que o Senhor, tendo salvo um povo, tirando-os da terra do Egito, destruiu depois o que não creram. E aos anjos que não guardaram os seus principados, mas deixaram a sua própria habitação, eles têm reservado em prisões eternas na escuridão para o juízo do grande dia. Assim também Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas entregaram-se à prostituição e às práticas sexuais antinaturais e foram postas como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Glórias ao Senhor Deus. Eu peço que vocês mentalizem, que vocês escolham um número de 1 a 14, pois o livro e o capítulo que será sorteado será para dar total liberdade ao Espírito Santo, Senhor Deus, falar ao seu coração nesse momento. Enquanto vocês mentalizam, eu irei apresentar mais uma de nossas denúncias que as igrejas e canais estão apresentando. Muita atenção! Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 10 afirmações são mentiras e anular os livros da mensagem para receber 500 milhões de reais. Muita atenção! Você e as 10 atividades ou atitudes que estão nas igrejas que são ou têm outros evangelhos e você diz que é delas ou que elas são sua. Tenha muita atenção. É necessário você se ajuntar conosco das 12 igrejas virtuais para ter proteções em todos os setores da sua vida e também da sua família, para não receber todas as pragas e maldições. Prove na Bíblia Sagrada para nós, das 12 igrejas virtuais, que nós estamos mentindo e que uma só dessas 10 afirmações são mentiras e que os livros presentes nessa mensagem foram anulados para receber 500 milhões de reais em dinheiro. 1. Confessa que é pecador. 1 João, capítulo 3, versículos 3 a 9.
João capítulo 1, versículos 14 a 34, foco nos versículos 29 e 30. Gálatas capítulo 2, versículos 15 a 21, foco no versículo 17. João capítulo 8, versículos 34 a 36, 2, diz que tem defeito. Lucas capítulo 6, versículo 40. João capítulo 1, versículos 1 a 14. 3. Não faz culto apenas para o Senhor Deus, como também faz para outras atividades. Mateus 4, versículos 9 e 10. Marcos 12, versículos 28 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. 4. Não é um discípulo de um sacerdote. Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9. Atos capítulo 24, versículos 11 e 17 e 18. 5. Não faz orações com o mínimo de 1 hora todos os dias no templo. Mateus 26, versículos 36 a 46, foco no versículo 40. 6. Recebe ofertas e dízimos no templo e não serve aos necessitados os alimentos para o corpo. Malaquias capítulo 3, versículo 10, Mateus 25, versículos 31 a 46. 7. Não paga o salário para todos os obreiros. Lucas 10, versículo 7, Mateus 23, versículo 15. 8. Muita atenção. Nós somos o que está escrito na Bíblia Sagrada, nas palavras e afirmações do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele, os anjos, o Espírito Santo de verdade e os apóstolos afirmam que somos santos. Muita atenção, pois nenhum deles afirmou que nós somos cristãos. E atenção, examine esta palavra, pois ela só aparece escrita 3 vezes na Bíblia Sagrada, e ela é muito mal em espírito para você. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 a 16, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. 9. Muita atenção. Todos os líderes espirituais que têm segmento de fé na Bíblia Sagrada têm que ser testemunhas do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Senhor Deus, pregando e ensinando o verdadeiro Evangelho. E atenção, sem omitir o que é o Evangelho, pois ele é um sistema próprio de atividades de santidade. Não é para você dizer que é ele, nem se servir dele, mas sim para você praticar, ensinar, servir, amar e viver ele, como está escrito na Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, Lucas capítulo 24, versículo 48, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10, Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 10. 10. Muita atenção. Os erros estão de 1 a 10, para os que foram libertos, mas para os que não foram libertos são pecados. Assim como Pedro pecou 3 vezes, também 3 vezes ele pediu perdão. Assim também é você que está tendo acesso a essas 10 mensagens. Você precisa ser liberto. E atenção, pois você não se liberta sozinho. Você precisa de um que foi liberto para fazer a confissão de arrependimento. Lucas capítulo 24, versículos 45 a 49, foco no versículo 47. Atenção, quem tem pecado e confessa que ele é um pecador, você nunca vai ser liberto se confessando com ele o arrependimento dos pecados que você cometeu, pois um preso não pode libertar o outro. João capítulo 8, versículos 23 e 24 e 34 a 36 e 44. 2 Pedro capítulo 2, versículos 17 a 19, foco no versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 4, foco versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 5, versículos 10 a 14, foco versículos 13 e 14. João capítulo 9, versículos 39 a 41. Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 17. Eu peço que vocês mentalizem, que vocês escolham um número de 1 a 14. Peça que o Espírito Santo fale ao seu coração. Você que mentalizou o 5, vai meditar no livro de Gálatas, capítulo 1. Você que mentalizou o 12, vai meditar no livro de Obadias, com um capítulo. Você que mentalizou, escolheu o 7, vai meditar no livro de Juízes, capítulo 19. Você que mentalizou, escolheu o 11, vai meditar no livro de 1 Coríntios, capítulo 4. Você que mentalizou, escolheu o 10, vai meditar no livro de 1 Pedro, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o 2, vai meditar no livro de 2 Crônicas, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o 13, vai meditar no livro de Mateus, capítulo 12. Você que mentalizou, escolheu 1, vai meditar no livro de Miqueias, capítulo 4. Você que mentalizou,
escolheu o 14, vai meditar no livro de 2 Coríntios, capítulo 5. Você que mentalizou, escolheu o 9, vai meditar no livro de João, capítulo 13. Você que mentalizou, escolheu o 4, vai meditar no livro de Amós, capítulo 5. Você que mentalizou, escolheu o 6, vai meditar no livro de 2 Pedro, capítulo 3. Você que mentalizou, escolheu o 8, vai meditar no livro de 1 Samuel, capítulo 29. Você que mentalizou, escolheu o 3, vai meditar no livro de Judas, capítulo 1. E eu vou ler para vocês mais um desafio. Atenção, basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações é mentira para você receber 200 milhões de reais em dinheiro. Primeiro, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que a política não é um ministério do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. Segundo, prove para nós na Bíblia Sagrada que quem é do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, pode não votar em um político nas eleições, mesmo estando apto para votar, e receba 200 milhões de reais. Terceiro, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que a política não é do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. Quarto, prove para nós na Bíblia Sagrada que um filho do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que não faz o que está escrito para ser feito e propositalmente não vota em um político mesmo estando apto para votar, e ainda assim as suas orações serão ouvidas. Examine em João 9,31 e receba 200 milhões de reais. Quinto, prove para nós, com base na Sagrada, que o Senhor Jesus ou Cristo não tinha discípulo político e receba 200 milhões de reais. Sexto, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que é permitido quem crê no Senhor Jesus não pagar o imposto ao político e ainda assim vai estar cumprindo os mandamentos do Senhor Jesus ou Cristo e recebendo as boas promessas e receba 200 milhões de reais. Sétimo, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus ou Cristo não teve nenhum benefício do dinheiro nem da autoridade do político e receba 200 milhões de reais. Vou repetir para vocês os números que foram sorteados: 5 Gálatas 1, 12 Obadias, o 7 Juízes 19, o 11 1 Coríntios 4, 10 1 Pedro 1, o 2 2 Crônicas 2, o 13 Mateus 12, o 1 Miqueias capítulo 4, 14 2 Coríntios 5, 9 João 13, o 4 Amós capítulo 5, o 6 2 Pedro capítulo 3, o 8 1 Samuel 29, o 3 Judas com um capítulo. Atenção a todos vocês, quero o Senhor Jesus falando grandemente ao seu coração todos os dias. Acompanhe as reprises de nossas lives nos finais de semana, porque das lives das semanas serão sorteadas, quais delas serão transmitidas novamente no sábado e no domingo, no mesmo horário das lives. E dessa forma o Senhor pode falar grandemente ao seu coração uma palavra e testificar ao seu coração. Atenção, você que quer reconhecer o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em sua vida. Escreva aqui abaixo nos comentários as seguintes palavras: eu, diga seu nome, confesso e reconheço o Senhor Jesus ou Cristo como meu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, entre no seu quarto, feche a porta de joelhos, com a Bíblia Sagrada aberta no livro de Mateus, capítulo 11, do versículo 28 a 30, faça a leitura dessa passagem em voz alta. E depois faça a seguinte oração: Senhor Jesus, eu entrego a Ti também meu jugo e fardo, que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de Ti o seu jugo e seu fardo, que são leves e suaves, e vou produzir muitos frutos. Como está escrito no livro de João, capítulo 15, vou estar junto com esses irmãos nesse mesmo propósito, de dar muitos frutos, ainda que esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito, no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12. E o meu muitíssimo amém. E depois entre em contato conosco no privado, os perfis oficiais, para estar sendo instruído na palavra do Senhor Deus, para se tornar uma igreja verdadeira do Senhor Jesus e ser uma bênção onde estiver. Atenção nos benefícios e importância em você, seguidor, escritor, ofertante de uma das igrejas virtuais, e também de você interagir. Seja muito bem-vindo, Claudemir, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E também de você interagir com as 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando e compartilhando, principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo sacerdote apóstolo, uma vez por semana orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na Igreja 70 Santos, e a partir das 16 horas e 33 minutos, na IG
1-318 e até 1h12 da madrugada na @Igrejas Benditas, para buscar ao Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, versículo 24 a 27 e João capítulo 15. Também vai receber base da Bíblia Sagrada concedida pelo Senhor Deus diretamente para você, e assim orar corretamente para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda obra do mal. Todos os horários do início e fim de todas as lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e horário das lives, das igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abre o perfil clicando na foto no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E lembre-se de conferir todas as mais de 100 denúncias apresentadas nos canais, incluindo as mensagens com a hashtag anunciar as mensagens dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e cada uma delas vale desde 12 milhões até 200 milhões de reais, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um dos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado em uma das redes sociais. A produção vai estar retornando o contato. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, Secretaria de Empregos e Trabalhos e oportunidades e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus. Além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual ou religioso, desde que pregue 100% as Escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. E eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui do Brasil, vocês da Índia, da Rússia, da Dinamarca, da Alemanha, do Chile, da Colômbia, Turquia e todos que nós ainda não sabemos também, que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Eu aguardo vocês até a próxima live. Até a próxima, Carlos. Fica com a paz e graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela sua presença mais uma vez.